Olá, tudo bem? Você é uma daquelas pessoas que tem dificuldade para falar em público? Então aqui vão algumas dicas para você. Falar em público é uma dificuldade apresentada por muitas pessoas. Tem algumas pessoas que até falam demais, só que quando precisam falar em público, não conseguem falar de jeito nenhum. Ficam com frio na barriga, as pernas começam a tremer, a barriga dói, ficam roucas, a voz some e não conseguem falar. Muitas vezes as pessoas ficam com vergonha mesmo. Vergonha do que vão falar em público na frente das pessoas. Medo de errar. Muitas vezes acontece isso. Aqui vão algumas dicas para você não fazer feio na hora de falar em público. O principal segredo para falar em público é conhecer o assunto que você vai falar. Quando você conhece bem o assunto, dificilmente você vai errar. Então este é o principal segredo. Quando você for selecionado para falar em público, por algum motivo, não importa qual for, estude bem o conteúdo. Esteja por dentro de todo o assunto que será abordado. Não importa o que for. Você precisa ter conhecimento do assunto. Se você tem conhecimento do assunto, você não terá dificuldade nenhuma. Qualquer pergunta que te fizerem, você saberá responder. Este é o principal segredo. Tenha conhecimento do assunto. Outra coisa, vamos supor que você está apresentando um trabalho no colégio ou na faculdade. Muitas vezes as pessoas utilizam de bilhetes, rascunhos, fichas e ficam segurando na mão e durante a apresentação ficam lendo tudo o que está escrito. Certamente que isto não é o correto. E claramente o professor não ficará satisfeito se você ficar o tempo todo lendo no papel o que está escrito. Você precisa saber o conteúdo. O papel é apenas um lembrete. Você pode olhar ali para ter uma noção de alguma coisa que de repente você esqueceu. Mas a ideia mesmo deve estar na sua cabeça. Outra coisa que você precisa ficar atento. Você vai fazer uma leitura, por exemplo, de um texto que você não conhece. Mas você tem que ler. Vamos supor em uma igreja. Você vai fazer uma leitura, mas você, logicamente, não decorou aquela leitura. Como você vai fazer a leitura? Você vai estar com o papel ou a Bíblia na mão, mas você precisa ter o seguinte cuidado. Você deve manter os olhos no papel e, aos poucos, levantar o olhar e olhar para a plateia. Você nunca pode ficar assim, com os olhos vidrados no papel e esquecer que o público está te olhando, te observando. Se você ficar o tempo todo olhando no papel, o público não vai ficar contente e vai dar a impressão de insegurança para a plateia. Isso não é legal. O correto é que você siga a leitura e de vez em quando olhe para a plateia, só com cuidado de não se perder no texto, ou seja, então sempre marque com a mão o texto no local que você está, para que você não se perca. Outra coisa que você pode fazer para perder o medo de leituras. Geralmente o que acontece é que as pessoas, quando são convidadas para fazer algum tipo de leitura, não importa qual leitura que for, em um grupo de oração, em um grupo de trabalho, em uma reunião de trabalho, sempre quando surge uma oportunidade, as pessoas geralmente empurram para o outro. Não, eu não vou fazer, eu tenho vergonha, eu não sei falar, minha voz não é bonita, mas uma maneira de você melhorar a sua fala
e perder a vergonha é aproveitar as oportunidades. Ou seja, quando surgir uma oportunidade, não deixe ela passar, aproveite. Se alguém te chamar para ler na igreja, leia. Se alguém te chamou para fazer uma leitura de algo que você nunca leu, estude, se prepare, mas vá, não perca a oportunidade. Outro ponto que você também deve observar para melhorar a sua leitura e perder a vergonha de falar em público é fazendo leitura de vários textos, revistas, textos da internet, não importa o que for. Até mesmo a revista Playboy, existem textos que você pode ler para melhorar o seu vocabulário, melhorar a sua dicção. Ou seja, não importa o que você leia, tudo que você lê vai ajudar você no dia a dia, melhorar a sua leitura. Outra coisa que você precisa ter muito cuidado é com a sua dicção. Sua voz precisa ser clara, limpa. As pessoas precisam entender corretamente as palavras. A pronúncia das palavras deve ser perfeita. As pessoas precisam entender o que você está dizendo. Ou seja, não adianta nada você ficar lá falando o tempo todo se as pessoas não compreenderem uma palavra daquilo que você está falando. Bom, como vocês podem ver, eu estou gravando este vídeo, mas para vocês que não me conhecem, isso é uma coisa normal. Mas para quem me conhece há mais de 10 anos, nunca imaginou que eu era capaz de fazer uma coisa dessas, gravar um vídeo e publicá-lo na internet. Ou seja, eu mudei muito graças à ajuda que eu tive de pessoas e coisas que eu fiz para melhorar. Ou seja, é possível perder a vergonha. Eu não digo que eu sou perfeito, mas em comparação com o que eu era antigamente, eu melhorei muito. Ou seja, é possível melhorar, perder a vergonha de falar em público. Então, vá em frente, faça o mesmo. Vá em frente, lute e perca o seu medo de falar em público. Até mais.